Graça e paz, povo de Deus, tudo bem? Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que horas que você está assistindo essa aula, mas hoje nós estamos aqui para mais uma aula do nosso CPO, isso mesmo, do nosso curso preparatório para obreiros, e esse ano tem sido um ano especial para nós, até porque o tema que Deus tem nos dado é algo assim que verdadeiramente tem falado aos nossos corações. Os dias que nós estamos vivendo são dias maus, mas eu tenho certeza que este tema ele veio do coração de Deus aos nossos corações, de modo que nós temos provado de algo especial. Eu louvo a Deus porque eu já tenho tido alguns testemunhos, algumas pessoas nos procuraram, eu sei que outras talvez não, até mesmo por conta da timidez, ou enfim, a sua correria, mas eu tenho certeza que você tem visto a mão de Deus, tá? Lembrando que nós já estamos com o nosso livro, tá? Já, tá bom? Eu sei que talvez nem todos estão, mas se você não está, você tem ela aí em PDF, que também é muito bom para você estudar, tá vendo aí, tá? Então a nossa apostila, é importante você estar com ela, para que o teu aprendizado ele venha a ser bem melhor, né? Bom, vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar uma lição que vai falar justamente dessa ideia de resgatando valores. Nós estamos falando sobre os valentes da fé e como valentes da fé nós vamos trabalhar hoje essa questão de resgatando valores. Eu tenho certeza que Deus há de falar com você poderosamente, tá bom? Mas antes de nós começarmos, como eu sempre digo, nós precisamos começar com oração. Você que já nos acompanha, já é o nosso aluno há um tempo, sabe que todo ensino desprovido de uma vida de oração, ele acaba sendo um ensino assim, simplesmente metódico. E a nossa proposta não é essa. Eu quero pedir a bênção de Deus para que Deus possa falar com você, para que Deus possa entrar aí no seu lar por meio dessa aula e que você possa ser tocado pelo poder do Espírito Santo de Deus, tá bom? Vamos orar? Peço que você ore comigo agora, se você conseguir, para tudo que você está fazendo e vamos falar com Deus, tá bom? Pai, neste momento, Senhor, eu quero rogar a tua bênção. Pai, eu quero pedir e suplicar a tua misericórdia. Meu Deus, eu quero pedir que o Senhor paralise toda ação contrária. Meu Deus, tudo aquilo que se levantou, Senhor, para que esta obra não acontecesse. Meu Deus, tudo aquilo que se levantou, Senhor, para que este trabalho não acontecesse. Deus, eu quero pedir sobre a vida do meu irmão, sobre a vida da minha irmã, Pai, que o Senhor possa tocá-lo, que o Senhor possa tocá-la pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai, que ela possa receber a Tua graça, que ele possa receber a Tua unção, meu Deus, que o Teu nome seja glorificado, meu Deus, que ele possa resgatar valores, que ela venha resgatar valores, meu Deus, que venhamos ser melhores na Tua casa, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Posso ouvir um amém aí? Glória a Deus, sela comigo esta aula, vamos falar com Deus, vamos selar, vamos, queridos, cada vez que você dá um amém, né, a palavra amém, né, um acróstico, né, quer dizer, assim seja, mas no contexto assim, por ser um acróstico, quer dizer, Deus é fiel para cumprir a sua palavra para comigo. Então eu tenho certeza que Deus há de cumprir sobre a tua vida tudo aquilo que Ele tem falado ao teu respeito. Vai ser um tempo de bênção, um tempo de paz para a tua vida e para a tua família, em nome de Jesus, tá bom? Vamos seguindo aqui? Então vamos aqui trabalhar o nosso texto de hoje. Então, descobrir ou mesmo redescobrir a fé é sem dúvida uma caminhada que vai nos levar a refletir sobre alguns valores em nossa vida. Nesse módulo nós temos falado bastante sobre essa questão, sobre resgatar ou descobrir a fé. E quando nós falamos de fé, nas duas últimas aulas que nós já tivemos, nós entendemos um pouquinho a temática do que é verdadeiramente a nossa fé, não num contexto de algo místico, mas de algo realmente de ter vida com Deus, de conhecer a Deus e a partir daí provar de algo sobrenatural, provar de algo especial, tá? Então vamos seguindo aqui, ó. A partir dessa reflexão, nós vamos descobrir que na vida algumas coisas têm preço e outras têm valor. Isso mesmo.
Na vida, eu quero que você pense nisso comigo. Na vida, algumas coisas têm preço e outras têm valor. Nós precisamos começar a entender um pouquinho isso. Ó. O que tem preço pode ser negociado, mas o que tem valor, não. Olha aí, eu coloquei a balança aí para você ver. Perceba que, infelizmente, na nossa balança, muitas das vezes, o que está pesando mais é o que tem preço e não o que tem valor. Mas você precisa compreender que tem que ser justamente o contrário. Por quê? Porque, querido, na vida, existem coisas que têm preço, e o que tem preço pode ser negociado, pode ser trocado, pode ser vendido, mas o que tem valor não. O que tem valor não. Queridos, nós precisamos aprender, discernir sobre isso, para que você resgate verdadeiros valores, para que você possa viver uma vida plena. Então eu quero lhe convidar a compreender essa verdade, a entender essa verdade. Na vida, o que tem preço se negocia, mas o que se tem valor, não. Você vai precisar olhar para dentro de si. Você vai precisar olhar para sua casa, olhar para os seus, olhar em volta e discernir o que tem preço e o que tem valor. E aí eu bato nessa tecla para ficar gravado. O que tem preço pode se negociar, mas o que tem valor não se negocia. Amém? Dá para entender? Vamos seguir aqui? Vamos lá. Aquilo que se paga, olha que interessante, valor. O que é valor? Coloquei aí. O que é o valor? Valor é aquilo que se paga ou se recebe por alguma coisa. Então, eu recebi um valor que pode ser útil, de uma valia, um conselho de valor. Mas há uma definição, dentre algumas, e eu escolhi apenas essas, que é bem interessante. Qual é essa definição? Qualidade que faz com que algo se torne importante para alguém. Um atributo pessoal que incita respeito, que causa admiração. Valor é a qualidade que faz com que algo se torne importante para alguém. É um atributo pessoal que merece o nosso respeito. É um atributo que causa admiração. Isso é valor. E aí eu quero te chamar a atenção dando essas definições. Por quê? Porque você já precisa começar a definir que algumas coisas são negociáveis e outras coisas não são. Não podem ser negociáveis. Então, aquilo que é importante, que é até prioridade para a sua vida, não pode ser negociado. E agora eu quero chamar a tua atenção para um obreiro de valor. Queridos, existem princípios, valores que foram dados a você, que jamais podem ser negociados, tá? Agora vamos ao preço. O que é o preço? Preço é a quantidade monetária que se atribui à troca por um bem ou um serviço. É um custo. Preço é isso. Na verdade, o preço é a qualidade monetária que se atribui a um bem ou a um serviço prestado. Né? É um custo. É uma relação de troca de um bem por outro. Quanto que é isso? R$100. Eu te dou tal coisa e mais R$50 em dinheiro, pode ser? Então tem preço, né? Coisas que têm preço se negocia, podem ser negociadas. Alguém chega para você e fala assim, quanto que é que você quer nisso? Quanto é que você quer naquilo? Mas você precisa entender que o que é de valor não se negocia. Eu quero abrir o parênteses aqui para você, né? Já lembrando, lembra da passagem lá em Reis da vinha de Nabote? Que Acabe olha para a vinha de Nabote e ele deseja a vinha de Nabote. E ele fala para Nabote, Nabote, me vende. Nabote diz, eu não posso vender,
porque é uma herança. Ah, então me dá, não posso. Então eu troco, ou seja, o que Acabe estava fazendo? Querendo colocar preço na vinha de Nabote, mas Nabote sabia que aquilo era uma herança, que aquilo era um valor, e por ser um valor, não estava à venda, não era negociável. Então, queridos, ele perdeu a vida, mas não negociou o seu bem maior. Sabe o que eu quero dizer para você por meio desta aula? Queridos, deixe quem quiser falar, deixe quem quiser te apontar, mas não negocie os valores que Deus te deu. Não abra mão dos valores que Deus colocou nas tuas mãos. Você é um valente da fé, você é um obreiro de valor. Deus te chamou para ser diferente. Deus te chamou para fazer a diferença. E não importa se todo mundo está fazendo, ou não importa se muita gente já se vendeu. Você precisa ter um compromisso com Deus. Deu para entender isso aí? Glória a Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí? Amém. Vamos seguir aqui? Bom, vamos lá. Para refletir um pouco mais sobre essa questão, sobre esse assunto, eu quero ter como base do nosso estudo, e é o que está aí no seu livro, tá bom? Eu faço questão de colocar isso aí na sua apostila. Eu quero ter como base do nosso estudo o Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, verso 8 a 10. É um texto bastante conhecido, é uma passagem bastante conhecida, mas eu tenho certeza que Deus há de falar conosco de maneira especial. É uma aula, irmão, mas eu quero crer que o Espírito Santo de Deus está nos envolvendo, que você está sendo tocada por esse Espírito, que você está sendo aí transformada pelo poder do Espírito Santo de Deus. Olha o que o texto diz. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende a candeia? Olha o que o texto diz. E varre a casa e procura atentamente até encontrá-la. E quando a encontra, reúne as suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Aí o texto diz, eu lhes digo que da mesma forma há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, tá? Essa é a palavra. Eu vos digo que há alegria nos céus por um pecador que se arrepende. Esse texto é um texto bastante conhecido. Mas como é uma aula, nós vamos aqui devagarzinho e eu quero aqui discorrer, fazer algumas aplicações, alguns entendimentos à luz desse texto, porque afinal de contas nós já estamos falando sobre resgatando valores. Meu irmão, você vai ser impactado pelo poder de Deus, eu tenho certeza. Tenho certeza que você vai se levantar melhor. Tenho certeza que você vai ser melhor para a glória de Deus, porque a palavra de Deus é poderosa. Vamos lá? Seguindo aí, essa parábola faz parte de uma trilogia. O que é isso? Um conjunto de 3 parábolas, né? Nós temos lá no Lucas 15 a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Então, é um conjunto de 3 parábolas, por isso uma trilogia. Jesus, ao ser interrogado, né, porque ele estava justamente comendo com os publicanos, olha que interessante isso. Jesus vai ser interrogado porque ele está comendo junto com os publicanos, e alguns homens vão questioná-lo, e aí Jesus então começa a contar essas parábolas. E aí, o que nós temos nessas parábolas? Ambas as parábolas, elas trazem uma mesma verdade: o amor de Deus Pai para com o pecador que se arrepende. As 3, como eu disse, é uma trilogia. Nessa trilogia, as 3 querem dizer uma mesma coisa, tá? A ênfase das 3 parábolas é apresentar o amor de Deus através do pastor que busca a ovelha perdida, através da mulher que sofre com a perda da dracma e com o pai que jamais deixa de amar e perdoar o filho.
perceba que nesse conjunto de parábolas, ambas trazem a verdade principal, que é o amor de Deus. Então, com relação a isso, não se discute na aplicação da parábola. É o amor de Deus. A ênfase toda está justamente no amor de Deus para com o pecador, no amor de Deus para conosco, tá? Seguindo aí, existe algo profundo e muito interessante em cada uma dessas parábolas. E aí eu quero chamar a tua atenção para isso. Por quê? Existe algo de muito especial em cada uma dessas parábolas. E é justamente essa ideia. A moeda, ela se perdeu por descuido. Isso mesmo. A moeda, ela vai se perder por descuido. No entanto, olha aí, a moeda se perde por acidente. A ovelha se perde por descuido, a moeda se perde por acidente. O filho se perde por escolha. Então, na vida existe circunstância, presta atenção nisso. Qual é o tema da nossa aula de hoje? Resgatando valores. Então, presta bem atenção. Na vida existem coisas que vão acontecer por descuido. Na vida, existem circunstâncias que acontecem por acidente, e existem na vida coisas que nós passamos pelas nossas próprias escolhas. Então, cuidado quem você está culpando, cuidado quem você está responsabilizando. Pode ter sido um descuido, pode ter sido um acidente, ou pode ou mesmo ter sido a sua própria escolha. E se foi a sua escolha, querido, não adianta a gente querer ficar culpando alguém, querer jogar a culpa em alguém. Tá bom? Mas vamos seguir aqui, que o negócio tá bom, tá esquentando, tá? Embora as parábolas apresentem uma mesma verdade, nós destacamos três situações distintas. A primeira é algo que se perdeu fora de casa. A ideia do descuido foi algo que perdeu-se fora de casa. Na questão aqui de por acidente, é algo que está perdido dentro de casa, que foi a moeda. Algo que está perdido dentro de casa. E aí nós temos, algo que se perdeu quando escolheu sair de casa. Percebe que a ideia das escolhas que eu venho te falando? Então você tem aí essas três circunstâncias, três situações distintas que vale a pena destacar. Então, algo que se perde fora de casa, é a ideia do descuido, algo que se perdeu dentro de casa, um acidente, e algo que se perdeu quando escolheu sair de casa. Então você tem essa circunstância, embora sejam a mesma verdade, mas percebe que nós estamos abrindo o leque, desenrolando a massa, e como é que nós estamos percebendo e enxergando pela misericórdia de Deus situações distintas dentro dessa parábola. Vamos aos valores perdidos dentro de casa. Agora que nós trabalhamos um pouquinho, vamos tentar entender essa temática dos valores perdidos dentro de casa. Vamos lá. O nosso foco é falar sobre valores que têm se perdido dentro de casa. Eu te dei três situações. Algo que se perde fora de casa, algo que está perdido dentro de casa e algo que se perdeu quando escolheu sair de casa. O nosso foco hoje do nosso estudo é falar sobre os valores perdidos dentro de casa. Até porque estou falando para obreiros, tá bom? Então, o nosso foco hoje é a nossa vida, nos centrarmos hoje nos pontos dentro de casa, tá bom? O conceito de perda, veja bem, o conceito de perda dentro de casa nos traz um certo comodismo. Por quê? Porque quem de nós, e eu faço questão de colocar isso aí para ficar gravado, quem de nós, diante de uma perda, nunca pensou, se está em casa, então não está perdido.
Está aqui em casa, né? Você já viu alguém dentro da sua casa, alguém preocupado, chateado, né? Um filho, um esposo. Ah, mãe, eu perdi isso. Ah, pai, eu perdi isso. E aí você faz a pergunta, perdeu na onde? Aí ele diz para você assim, não sei, acho que foi aqui em casa. Aí você diz assim, não, então fique em paz, fica tranquilo. Porque se foi aqui em casa, então não está perdido. Esse comodismo que nos traz é complicado. Por quê? A questão é bem simples. Ela é bem simples. Ó, se você não sabe aonde está e não está com você, então está perdido. Desculpe a franqueza, mas se você não sabe aonde está e não está com você, então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, está perdido. E aí que nós precisamos fugir do comodismo. Por quê? Porque existem valores que nós deixamos eles de lado por achar que não está perdido. Mas se você não sabe aonde está, se não estão com você, se você não está fazendo uso dele, deixa eu lhe dizer uma coisa, está perdido. O tempo está passando e você não está fazendo uso. O tempo está passando e você não está aproveitando desses valores. O tempo está passando e você não está desfrutando das bênçãos que talvez esses valores podem lhe conceder, das bênçãos que talvez esses valores podem lhe dar, tá bom? Vamos seguir aqui? Vamos seguir? Ó, atenção, coloca aí bem grande aí, atenção, que é para chamar mesmo a tua atenção. Ó, infelizmente na vida nós vamos perder muitas coisas. Existem coisas que vão entrar em nossas vidas e terão uma breve passagem, de modo que assim como entrou rápido, vai embora rápido. Todavia, existem coisas ou existem valores que jamais podemos perder. É isso que eu quero que você entenda. Existem valores que jamais nós podemos perder ou abrir mão deles. Queridos, tem coisa que vai entrar e vai sair. Vai ter uma passagem rápida, muito rápida. Você fala assim, nossa, né, fulano veio e ficou tão pouco com a gente, tão pouco. Mas a questão é a seguinte, o tempo que ele ficou nos ensinou tanto, não é verdade? Eu tenho certeza que na sua vida existem algumas coisas que você jamais gostaria de ter perdido. Eu tenho certeza que na sua vida existem pessoas que você não gostaria de ter perdido. Mas infelizmente elas entraram na sua vida, ficaram um tempo e saíram. Outros ficaram um tempo, lhe educaram, lhe ensinaram e partiram. Mas, querido, deixa eu lhe dizer uma coisa. Mas o tempo que esses valores ficaram com você, talvez lhe ensinaram algo de muito especial. Talvez lhe trouxeram lições valiosas. E é um pouco sobre isso que eu quero pensar. Tá bom? Vamos seguir aqui? Vamos seguir? Vamos lá. A dracma, um valor que não tem preço. Nós vamos nos atentar aqui sobre a passagem da dracma. A dracma, um valor que não tem preço. Parece até um paradoxo, né? Por que parece um paradoxo? Ó, falar de uma dracma como um valor que não tem preço é um paradoxo, porque a dracma é uma moeda. E se era uma moeda, logo, por ser uma moeda, ela teria o seu preço. Então eu quero explicar isso para você, para que você entenda o porquê que Jesus usa justamente essa ideia dessa moeda do texto. O que o Senhor quis nos falar quando faz a citação dessa parábola, tá bom? Ó, Jesus usa a figura dessa mulher e a dracma para ilustrar a importância dessa moeda, que transcendia o seu preço, ou seja, tornava-se para ela algo de valor. Então, a dracma é um valor que não tem preço, ou seja, porque o exemplo dela no texto vai transcender essa ideia de preço, de quanto custava essa moeda, o quanto equivalia essa moeda, mas vai justamente nos trazer a ideia do quê?
que vai se tornar para essa mulher algo de valor e de muito valor. Vamos seguir aqui? Ó, a dracma era uma moeda que ela era uma moeda grega que era equivalente a um denário romano, salário de um dia de trabalho de um agricultor. Logo 10 dracmas seriam equivalente a 10 dias de trabalho. Há alguns comentaristas, alguns eruditos, alguns estudiosos que dizem também que é possível que a dracma também fosse equivalente a um dia de trabalho de um soldado romano. Bom, verdade é que nós sabemos que ela era equivalente a um dia de trabalho. Logo, 10 dracmas era um total de 10 dias de trabalho. E aí nós vamos olhar para esse texto e vamos começar a pensar algumas coisas. Por quê? Justamente essa ideia. Por que Jesus vai dar tanta ênfase nesta parábola? Por que Jesus vai usar ela como uma figura de algo tão valioso, de modo que ele faz a citação que os anjos se alegram, né, quando a mulher encontra, e ali ele faz, né, lógico, uma comparação a um pecador que se arrepende, a uma vida. Se em outras partes das Escrituras uma vida custa tão caro que Jesus pagou o preço por ela, por que Jesus está fazendo essa comparação com a moeda? Então nós vamos entender um pouquinho disso aí, tá bom? Vamos lá? O que nós temos? Quanto à importância dessa moeda no texto, nós temos pelo menos duas posições com relação a essa moeda no texto, tá? Duas posições. A primeira é o seguinte: a mulher é descrita como uma camponesa pobre e as 10 moedas de prata correspondem a 10 dias de salário, né? Provavelmente representava uma poupança da família. Então, ela trabalha esses 10 dias e ao término desses 10 dias ela recebe, né? Ou recebe ao final de cada dia, mas ela não gasta, ela está guardando, e isso pode representar dentro do texto a sua poupança, isso pode representar dentro do texto algo que ela está guardando, tá? Essa é uma primeira ideia. A segunda ideia, né, é que essas moedas poderiam ser um dote de casamento, ou seja, ao se casar, ela recebe esse valor como um dote. Então não eram simplesmente 10 dias de trabalho, mas era toda a sua riqueza, era um dote, era aquilo que ela recebe, né? Ela recebe e leva para dentro do seu casamento. É um dote que é recebido ao seu pai, e o seu pai com certeza lhe dá esse dote, porque é o que ela leva para dentro desse relacionamento. E dependendo de que povo fosse essa mulher, ela teria essas moedas na sua indumentária, né? Ou estaria presa na sua saia ou na sua testa. Eu coloquei uma figura aí, uma imagem para você ver, tá? No seu livro também tem essa imagem, que é justamente para trazer essa ideia. Então, era o costume dentro de alguns povos, né? Alguns beduínos usavam, né? Tinham essa cultura. Se essa mulher tivesse essas moedas como um dote de valor, então o valor transcendia ao preço. O valor transcendia ao preço. O que é isso? Não era equivalente a 10 dias de trabalho, mas era algo muito mais importante. Independente da posição, a grande questão é que algo estava perdido e precisava ser encontrado. Ela vai buscar com diligência, e esse é o tema da nossa reflexão, resgatando valores. Ela se preocupa, ela está incomodada e por isso ela vai em busca desse algo, por isso que ela vai atrás, e o texto vai nos dizer que ela vai buscar com diligência. Então, o nosso tema central da nossa aula é resgatando valores. Então, nós vamos pensar um pouquinho sobre esse resgate dos valores, tá bom? Vamos lá, seguindo aqui no nosso texto, resgatando valores. Resgatando valores. Meu irmão, eu estou pensando nesse texto com você, nessa aula de hoje, porque o meu desejo, verdade,
é que você venha ser impactado pela palavra de Deus e que você possa ser melhor, que você possa resgatar os valores que talvez um dia se perdeu na sua vida, resgatar os valores que talvez um dia se perdeu dentro da sua casa. E eu tenho certeza que Deus há de tratar conosco. A direção do Espírito Santo para as nossas vidas ao falar desse texto nos prova que ele tem coisa boa para nós. Mesmo que você já tenha ouvido alguém falar, ou mesmo já tenha me ouvido falar acerca desse assunto, eu tenho certeza que Deus reservou para nós lições valiosas, tá bom? Vamos pensar então nos resgates dos valores? Então eu quero aqui usar, à luz dessa dracma, alguns valores que talvez se perderam dentro de casa, alguns valores que se perderam dentro de nós, alguns valores que se perderam dentro da nossa vida, que jamais deveriam ser perdidos e que de maneira especial precisam mais do que nunca serem resgatados. O primeiro valor que eu quero pensar com você é o valor da direção, é o valor do rumo. E talvez você está dizendo assim, professor, como assim? Eu não estou entendendo. E eu vou começar a lhe explicar. Escute, quando eu falo de rumo, quando eu falo de direção, eu estou falando do propósito de Deus estabelecido para a sua vida. Infelizmente, nunca se viu nos últimos tempos em que nós estamos vivendo obreiros, obreiras, homens e mulheres que estão dentro da casa do Senhor, que já perderam a direção, que já perderam o rumo, não sabem mais para onde está indo. A vida se tornou simplesmente cumprir um ritual. A vida se tornou simplesmente cumprir um protocolo. E eu quero dizer para você, sem medo de errar, não é isso que Deus tem para você. Deus tem uma vida nova para a tua vida. Deus tem algo de bom para você. Independente do momento que você esteja vivendo hoje, independente da circunstância que você esteja vivendo, Deus dos altos céus programou algo de especial para a tua vida. Ele tem um rumo para você. Olha o que eu coloco aí. Quem não sabe aonde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Quem não sabe aonde quer chegar, meu irmão, não chega a lugar nenhum. Quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Pensa nisso. Quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar serve. Não é isso que Deus tem para você. Não é isso que Deus tem para a tua casa. Não é isso que Deus tem para a tua família. Meu irmão, olha, o propósito de Deus para você, e eu falo isso sem medo de errar, o propósito de Deus para você é muito maior do que a tua realização pessoal, é muito maior do que a paz de espírito, ou mesmo do que a tua felicidade. Queridos, antes de você pensar em Deus, Deus já pensava em você. Você não é um acidente. Deus tem um rumo para a tua vida. Deus tem uma direção para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua vida. Deus tem um propósito estabelecido para você. Pelo amor de Deus, é tempo de nós resgatarmos esse valor, o valor do rumo, o valor da direção. Se for preciso você parar um pouquinho, puxar o freio de mão, repensar algumas coisas, mas pelo amor de Deus, não siga sem saber para onde está indo, não prossiga desorientado. Deus tem algo para a tua vida, Deus tem um tempo especial para você. Querido, eu sinto a presença de Deus em me falar isso. Deus tem um rumo certo. Deus tem um rumo certo para o teu casamento. Deus tem um rumo certo para a tua vida ministerial. Deus tem um rumo certo para a tua vida profissional. Deus tem um rumo certo para a tua vida emocional. Então calma. Talvez você está seguindo porque perdeu o rumo, perdeu a direção. Mas é tempo de resgatar esse valor. É tempo de restaurar esse valor. Vamos seguindo aqui? Vamos seguindo? O segundo valor que você precisa resgatar é o valor da fé.
Nós não estamos estudando sobre os valentes da fé. Qual é o tema da nossa aula? Resgatando valores, na nossa aula de hoje. Mas qual é o tema desse ano para o nosso curso de obreiros? Valentes da fé. Meu irmão, se você perdeu o rumo, escuta isso, para ouvir, para. Você precisa assistir essa aula, você precisa assistir ela com calma. Não adianta você assistir essa aula, fazendo isso, fazendo aquilo, você precisa parar, porque Deus quer falar com você. Precisa parar para ouvir Deus. Essa agitação toda está te preocupando, essa agitação toda está te atrapalhando. Tá? Qual é o segundo valor? A fé. Agora pensa comigo, querido. Se você perder, presta atenção, se você perder o rumo de Deus para a sua vida, se você perder a direção de Deus para a tua vida, não vai demorar muito e você vai acabar perdendo o quê? A fé. Lembra que nós falamos sobre a fé? Eu tô desde a primeira aula batendo nessa tecla com você sobre o que é a fé. E a fé não é um fideísmo, algo místico, algo não. A gente tem uma base sólida. E qual que é a base? A fé vem por onde? Por ouvir a palavra de Deus, o relacionamento com Deus. Quanto mais eu conheço sobre Deus, mais eu desenvolvo emuná. Quanto mais emuná eu tenho, mais fé. Você está entendendo? É só você assistir a última aula. É só você rever e equilibrar alguns conceitos. Então o que eu preciso entender? Que se perdemos a direção de Deus para a nossa vida, a perda da fé é apenas consequência desse distanciamento. Por quê? Porque se eu estiver longe de Deus, não é Deus mais que está guiando a minha vida, concorda? Se eu sou um obreiro distante de Deus, eu posso estar sendo guiado por muitas coisas, menos por Deus. Querido, eu posso estar sendo guiado pela vontade de aparecer. Eu posso estar sendo guiado por um interesse, seja ele de Deus me prosperar. Eu posso estar sendo guiado pelo medo de ir para o inferno. Eu ainda não abandonei a igreja porque eu tenho medo de ir para o inferno. Eu posso estar sendo guiado por muitas coisas, menos por Deus. Então, se eu perder o rumo de Deus para a minha vida, eu vou perder a fé. A fé é apenas consequência de um distanciamento que eu estou de Deus. É isso que nós precisamos compreender. Por quê? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Se eu estiver longe de Deus, esse distanciamento vai gerar na perda da minha fé. E aí eu preciso entender uma coisa. Logo, se eu estou sendo guiado pelas minhas próprias convicções e não pela orientação da palavra de Deus, eu sigo por muitos caminhos, menos pela direção divina. E a minha fé é uma fé morta. É por isso, querido, que nós estamos com a igreja cheia de homens e mulheres que vão lá simplesmente para cumprir um ritual, se acostumaram a ir à igreja, se acostumaram a prestar um serviço para Deus. Queridos, mas a nossa fé não pode ser uma fé morta. A nossa fé precisa, antes de tudo, ser uma fé viva, uma fé eficaz, como foi o assunto das aulas anteriores. Pelo amor de Deus, meu irmão. Ainda mais, eu não sei se você está assistindo essa aula nesses dias, esses dias dessa pandemia. Você sabe que, infelizmente, a porta da igreja se fechou, do templo, mas não a igreja de Cristo. Infelizmente, como a porta do templo se fechou, muitos morreram de vez. Perderam a fé. Por quê? Porque eram dirigidos por convicções e por propósitos que não eram a direção divina. Estavam sendo dirigidos por muitas coisas, menos pela direção de Deus. O distanciamento gera a morte da fé, gera a perda da fé, uma fé morta. Nós precisamos resgatar a fé. Não a fé que apenas fala a Ele, mas a fé que fala com Ele. Presta atenção nisso. Não apenas a fé que fala com Ele, mas a fé que também ouve a sua voz. Então nós precisamos resgatar o valor da fé. Essa aula de hoje é para te dar um chacoalhão, para te dar uma injeção de ânimo, para dizer para você assim: olha,
para. É tempo de buscar o rumo, resgatar o rumo de Deus. E eu preciso resgatar a fé, uma fé que não apenas fala a Ele. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque eu vi da boca de um doutor, de um grande sábio, que ele usou essas palavras, e isso me preocupa, porque ele é um professor, um grande teólogo, um grande filósofo, e ele usou a seguinte expressão. Ele disse: falar com Deus é teologia, mas dizer Deus falou comigo é psiquiatria. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu posso falar com Deus, e falar com Deus é desenvolver uma teologia, mas dizer que Deus falou comigo é caso de loucura. Esta pessoa infelizmente tem uma fé morta, mas Deus te chamou não apenas para falar a Ele, mas também para ouvir a sua voz, para falar com Ele, para ter uma vida de intimidade com Deus. Meu irmão, minha irmã, você que está ouvindo essa aula, deixa o Espírito Santo de Deus te tocar, deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Ele quer te levantar, quer fazer de você uma pessoa melhor, quer tirar você desse poço aí, dessa areia movediça que a cada dia está te prendendo mais, que a cada dia está te afundando mais. O seu orgulho não deixa mais, o seu ego não deixa você ouvir mais Deus. Você briga com esse, com aquele, com fulano, ciclano. Deus hoje está dizendo assim: eu quero te arrancar desse poço que você entrou, quero te colocar de pé. Eu quero novamente que você fale comigo, que você ouça a minha voz. Oh, querido, será que você entende isso? Será que você compreende isso? Essa aula não é em vão. Este curso não está sendo em vão. Pelo amor de Deus, é tempo de você resgatar valores. É tempo de você buscar aquilo que estava perdido. Talvez a fé ainda está dentro desta casa, mas ela precisa ser restaurada ao seu lugar. Ela precisa ser colocada de volta no seu lugar. Oh, meu irmão, minha irmã. Oh, como é bom nós entendermos que o Deus a quem nós servimos é um Deus poderoso, é um Deus maravilhoso que tem o melhor para nós. Eu quero declarar sobre a tua vida que há um tempo de resgatar valores, há um tempo de restauração, há um tempo de bênção para a tua vida. Oh, vamos lá, vamos seguir aqui, querido, vamos seguir. Olha que interessante, meu irmão. Só a fé, presta atenção nisso. Você está anotando, você está no seu livro, grifa aí, faz alguma coisa. Você não está com o livro, anota num papel. Só a fé te faz ver o que por si mesmo jamais você veria. Só a fé te faz ver o que por si mesmo jamais você veria. Só a fé te faz tocar o que por si mesmo você jamais tocaria. Só a fé te faz realizar o que por si mesmo jamais você realizaria. Andar com Deus é muito mais do que uma opção religiosa. Não. Andar com Deus é uma questão de fé. Andar com Deus é muito mais do que uma opção. É uma opção religiosa, não. É uma questão de fé. É uma questão de fé. E quando eu falo de fé, eu estou falando do que nós estamos ensinando. Relacionamento. Ele quer ter um relacionamento com você. Ele quer ter um relacionamento com a tua vida, com a tua casa, com a tua família, com os teus, com você. Então é tempo de nós resgatarmos o valor da fé. Vamos seguir, vamos seguir. Vamos lá. Terceiro valor, a gratidão. Você precisa varrer esta casa e encontrar o valor da gratidão. Talvez você está dizendo assim: professor, o que o senhor está dizendo? Queridos, um dos sintomas que a nossa fé está morrendo é, sem dúvida, a falta de gratidão. Vou falar de novo. Um dos sintomas de que a nossa fé está morrendo é, sem dúvida, a falta de gratidão.
A gente não consegue ser mais grato. A gente não consegue agradecer por aquilo que Deus tem feito por nós. A gente não consegue agradecer pelo pastor que tem. A gente não consegue agradecer pela igreja que congrega. A gente não consegue agradecer pelo ministério que Deus nos deu. Será que você não está muito reclamando nesses últimos dias? Será que você não precisa parar e fazer uma reflexão? Será que você não está muito reclamando nesses últimos dias? Nós precisamos entender uma coisa. Dr. Augusto Cury usa uma frase que eu gosto muito, e ele faz essa seguinte citação: você precisa conquistar as coisas que o dinheiro não compra. Caso contrário, será um miserável, ainda que seja um milionário. Eu coloquei isso aí no seu livro. Você precisa conquistar o que o dinheiro não compra, porque caso contrário, você será um miserável, ainda que seja um milionário. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? É que se você não aprender a ser grato a Deus, se você não aprender a resgatar a fé, o rumo de Deus para a sua vida, resgatar a fé e com isso aprender a ser grato, quer dizer, você pode ter o maior dinheiro do mundo, você pode ter as grandes propriedades, o carro mais caro, a casa mais bonita do bairro, você vai ser um miserável. Porque se nós não soubermos ser grato a Deus por aquilo que Ele tem feito por nós, por aquilo que Ele tem nos dado, seremos miseráveis, ainda que morando em mansões. Sabe por quê? Porque a falta de gratidão é um dos sintomas daquele que a fé está morrendo. Você já agradeceu a Deus pelo fôlego de vida hoje? Você já agradeceu a Deus pelo alimento que você teve? Mesmo com todas as dificuldades que você está passando, tem sempre alguém que está pior do que você. E Deus tem cuidado de você. Deus não tem deixado faltar nada. Você já parou para agradecer? Lembra do hino da harpa? Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor. Irmão, nós precisamos aprender a ser grato ao Senhor. Nós precisamos disso. Ó, infelizmente, uma característica que tem adoecido emocionalmente, uma característica de quem está adoecendo emocionalmente e financeiramente, olha que é isso aqui, ó, é acreditar que só serão felizes quando tiverem algo que ainda não têm. Pega essa é de graça aí. A característica de quem está adoecendo emocionalmente e financeiramente é acreditar que só serão felizes quando tiverem algo que ainda não têm. Lembra do paralítico no tanque de Betesda? Que ele está pensando, se eu chegar no tanque, a minha vida vai mudar. Se eu chegar no tanque, querido, Jesus chegou ao lado dele, ele não precisou do tanque. Sabe o que eu quero dizer para você? O Senhor está ao seu lado. Ele está dizendo para você assim, você não precisa de um emprego novo. Não, você precisa de mim. Você não precisa de uma casa nova, você precisa de mim, ele está dizendo para você. Você não precisa disso, você precisa de irmão. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando nós construímos o nosso relacionamento com Deus, quando resgatarmos os valores de um relacionamento com Deus, o nosso ministério vai florescer. A nossa vida com Deus, o nosso ministério com Deus vai começar a andar, vai começar a expandir. É isso que nós precisamos. Você precisa entender isso. Você está doente financeiramente, emocionalmente, porque você está sofrendo por algo que você não tem, que acha que só vai ser pleno quando tiver tal coisa. E não é isso que Deus quer. Sabe por quê? Porque quando você reconhecer o Senhor, você vai ser como aquele paralítico do tanque de Betesda. Jesus tem um encontro com ele tem um encontro com Jesus. Sabe o que acontece? Ele agora pode ir no tanque quantas vezes ele quiser. Sabe o que eu quero dizer para você? Jesus quer te levantar. E quando ele te levantar, aí sim, querido, você vai entrar por portas que ele tem aberta para você. É isso que nós precisamos compreender. Tem muita gente que seria grato a Deus por ter metade daquilo que você tem. Tem muita gente que estaria pulando, dando glória a Deus, se tivesse metade daquilo que você tem. Sabe o que hoje Deus está dizendo para você? Resgate o valor da gratidão. Sabe o que eu estou aprendendo hoje, através dessa aula? Porque primeiro eu estou ministrando a mim. Anderson, seja grato.
Seja grato a Deus. Não olhe aquilo que você ainda não tem, mas seja feliz com aquilo que Deus já te deu. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que Deus vai acrescentar sobre a tua vida. Eu tenho certeza que Deus vai acrescentar sobre a tua casa. Você pode dizer um amém aí? Você pode dizer um amém? Você pode selar com um amém essa palavra? Eu tenho certeza absoluta que Deus está entrando com providência sobre a tua vida. Tenho certeza. Vamos seguir? Vamos seguir aqui? Olha o que o texto de 1 Tessalonicenses 5,18 diz. Deem graças em todas as circunstâncias, ou seja, sejam agradecidos em todas as ocasiões, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Dê glória a Deus em todas as ocasiões, porque essa é a vontade de Deus para você, essa é a vontade de Deus para mim. Aprenda a dar graça a Ele em todas as ocasiões. Ele é poderoso para cumprir, Ele é poderoso para fazer, Ele é poderoso para realizar, Ele é Senhor. Queridos, vamos a um quarto valor. Qual é o quarto valor? A vontade de viver. A vontade de viver. Meu irmão, como Deus quer nos levantar como obreiro de valor, como obreiros de valor. Se eu perder o rumo de Deus para a minha vida, é impressionante isso. Porque quando perdemos a direção ou o rumo de Deus, perdemos também a fé, que é a consequência desse distanciamento. Se nós perdemos a fé, quando nós perdemos a fé, nós deixamos de ser gratos. E se você deixar de ser grato a Deus, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos perder também a vontade de viver. A vontade de viver. Por quê? Porque a ingratidão faz com que eu veja tudo no negativo. A ingratidão não deixa eu enxergar aquilo que Deus tem feito de bom para a minha vida. E se eu não enxergo isso, o que vai acontecer? Eu passo apenas a ser um crítico, a questionar, vou perdendo a vontade de viver, vou perdendo. E quantos obreiros doentes, quantos pastores doentes, porque perderam a vontade de viver, perderam o rumo, seguiam apenas para agradar homens, para agradar as pessoas. A gente já tomou tanta bordoada de pessoas que estão fazendo as coisas para agradar elas. Eu já nem penso mais o que Deus quer, perdi o rumo, eu penso o que as pessoas vão gostar. E aí a minha fé é uma fé morta. Se a minha fé é uma fé morta, eu me torno ingrato, porque aí eu vejo, eu não sou grato a Deus por nada, e aí eu vou perdendo a vontade de viver. Isso vai gerando uma enfermidade na minha alma. Isso vai gerando aí uma depressão. Isso vai gerando uma doença. Mas eu quero dizer para você que Deus tem cura para você. Deus tem cura para você. Obreiro, obreira de valor, servo de Deus, mulher de Deus, homem de Deus, jovem. Deus tem cura para a tua alma. Deus tem cura para você. Tem sim. Deus tem cura para a tua alma. Queridos, resgatar valores como direção, fé e gratidão levam-nos a vivermos intensamente a cada minuto da nossa existência. Olha, de maneira que eu compreendo, eu coloquei aí, o que eu enfrento hoje, presta atenção nisso, o que eu enfrento hoje não é o meu destino, é apenas parte do processo, suporta o processo. Queridos, aprenda a enxergar oportunidade no meio do caos. Aprenda a enxergar oportunidade no meio do caos. Deus tem coisa boa para você. Deus tem coisa boa para você. Aprenda a enxergar isso. Tem coisa boa de Deus. Aprenda a resgatar esse valor, de modo que você veja Deus, que você enxergue Deus nas circunstâncias, que você enxergue Deus em tudo aquilo que você está vivendo, querido. Aprenda isso. Sabe o que nós precisamos? Não deixe que as adversidades da vida azedem o seu coração e coloque a sua esperança. Olha que interessante isso, irmão. Não deixe que as adversidades da vida azedem o seu coração
e coloque a sua esperança em Cristo. Coloque a sua esperança em Cristo, como declarou Paulo lá na carta aos Romanos, do capítulo 8, do 35 ao 39. Ele vai falar de muitas coisas, mas há uma frase que é sensacional, que ele diz assim: nada pode nos separar do amor de Cristo. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A sua segurança era estar em Cristo. A sua alegria era estar em Cristo. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, eu não sei qual foi a perda que você teve. Não sei. Mas o que eu posso lhe dizer, sem medo de errar, é justamente o seguinte: não morra com quem já morreu, tá? Não morra com quem já morreu. Não se perca com quem já se perdeu. Não se perca com quem já se perdeu. Mas resgate o valor da vontade de viver. E viva o propósito de Deus para a sua vida. Não morra com quem já morreu. Não se perca com quem já se perdeu. Mas resgate o valor da vontade de viver. E viva o propósito de Deus. Deus ainda tem muito para fazer através da sua vida. Você sabia disso? Deus ainda tem muito a realizar para a sua vida. Posso ouvir um amém? Você pode dizer um amém? Repita assim comigo: eu creio. Repita. Eu creio que Deus ainda tem muita coisa a realizar através da minha vida. Você disse isso? Então recebe essa palavra em nome de Jesus. Vamos seguir aqui? Quinto valor. Qual que é o quinto valor? Capacidade de sonhar. Irmão, os sonhos são o combustível da vida. Isso mesmo, não perca jamais a capacidade de sonhar. É um valor que você precisa resgatar. É um valor que você precisa ir atrás, buscá-lo com diligência, tá? Os sonhos são o combustível da vida. São o combustível da vida. Quem desiste de sonhar, desiste de viver. Quem resgatou a vontade de viver, que foi o valor anterior, quem resgatou a vontade de viver, precisa também resgatar a capacidade de sonhar, pois a fé vê o que ninguém está vendo. Percebeu? Eu preciso não só resgatar o valor da vontade de viver, mas eu preciso também resgatar o valor da capacidade de sonhar. Eu preciso voltar a sonhar. Eu preciso voltar a crer. Quando eu falo de sonho, irmão, estou falando de sonho da gente, sabe, visualizar aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus pode nos dar, e no centro da vontade dele, sem dúvida, ele vai cumprir sobre a tua vida. Irmão, é tempo de levantar, é tempo de se levantar, erguer a cabeça e voltar a sonhar. Olha o que Provérbios 13:12 diz, coloquei aí para você ver, tá aí na tela. Olha o que o texto diz, a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido, o sonho atendido, é árvore de vida. Meu irmão, volte a sonhar, sabe? Volte, porque quando você perde o rumo, você não sabe para onde está indo, você não sonha mais como é lá. Como é lá. Você perde a fé, e aí você não alimenta esse sonho com as imagens da fé, não é verdade? Com os olhos, e aí eu vou falar na próxima lição, que é vivendo na terra com os olhos do céu. Ou seja, você precisa visualizar, você precisa sonhar isso. E aí o que acontece? Eu deixo de ser grato, perco a vontade de viver, e aí, irmão, se eu perder a vontade de viver, eu não sonho, os sonhos morreram. Mas hoje, Deus está dizendo para você, volte a sonhar. Volte a sonhar, tá bom? Nós precisamos entender isso. Alinhe os seus sonhos e projetos aos propósitos de Deus. E assim você será pleno. Sabe quando é que você vai ser pleno? Quando você aprender a alinhar os seus sonhos aos projetos e os propósitos de Deus para você. E aí sim você vai ser pleno e vai viver, vai provar o melhor de Deus. Eu tenho certeza disso, sem medo de errar. Eu tenho certeza disso. Irmãos, olha o que o texto de Provérbios 16, 1 ao 3 diz. Provérbios 16, 1 ao 3.
Ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagra ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Percebe? Percebe como a mão de Deus é poderosa, como Deus é poderoso para cumprir e fazer isso sobre as nossas vidas. Bom, vamos seguindo. Sexto valor, vontade de recomeçar. Vontade de recomeçar. Obreiros, obreiro, obreira, é tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar. E recomeçar é um valor que você precisa resgatar. Eu não sei quantas das vezes você tentou, eu não sei quantas das vezes você falhou, mas eu quero dizer, é tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar. Recomeçar dá muito trabalho. Recomeçar dá mais trabalho do que começar. Isso mesmo. Se você perguntar para um construtor, para alguém que mexe com obra, para alguém que faz trabalho aí na área de construção civil, pergunta para ele assim, dá mais trabalho construir do zero ou reformar? A resposta dele vai ser essa. Com certeza, reformar dá muito mais trabalho. Só que eu vou lhe dizer uma coisa, querido. Jamais nós podemos perder esse valor, que é a vontade de recomeçar. Não importa quantas das vezes você tentou, não importa quantas das vezes você errou, mas eu quero dizer para você hoje, é tempo de recomeçar. Deus tem um tempo novo. Deus tem um tempo novo. Então nós precisamos entender isso. Cuidado, pois o perdedor é aquele que desiste antes mesmo de ter tentado. Tá vendo aí? O medo, né? O medo. Você desiste antes mesmo de ter tentado. Mas Deus está dizendo para nós hoje, tempo de recomeçar. Há um recomeço de Deus para a tua vida. Eu tenho certeza que essa aula, o Espírito Santo está falando com você. É tempo de recomeçar. Ergue a cabeça, sacode a poeira. É tempo de recomeçar. Tem coisa boa de Deus para nós. Nós precisamos entender isso. Existe um princípio fundamental para quem perdeu e quer recomeçar. E esse princípio a gente não pode abrir mão. É reconhecer que perdeu. Esse princípio fundamental para quem quer recomeçar é reconhecer que perdeu. Enquanto você não reconhece que perdeu, enquanto você não reconhece que está sem rumo, enquanto você não reconhece que a fé já não está aí mais, enquanto você não reconhece que está sendo ingrato, enquanto você não reconhece que não tem mais desejo de viver, que já não sonha mais, não tem como você recomeçar. E é isso que eu quero bater nessa tecla aqui com você. Sabe por quê, querido? Nós precisamos entender isso. Para que aquela mulher fosse em busca da dracma perdida, primeiro, ela teria que olhar para si e perceber que havia perdido. Por que eu estou te falando isso? Porque, na verdade, se a dracma estava presa na sua indumentária, ou na testa, ou na sua cintura, ela só ia se dar conta que perdeu quando olhasse para si. E aqui eu quero chamar a tua atenção a isso. Se ela não parasse para olhar para si, jamais ia se dar conta que perdeu. Meu irmão, resgatar o valor de recomeçar tem muito a ver com olhar para si. Sabe o que é isso? Quantos estão vivendo seus dias pensando que os seus valores permanecem com eles, permanecem intactos, mas na verdade já se perdeu. Eles estão presos no seu cotidiano, nas coisas que fazem, comprar, vender, ir para o culto, fazer isso, dirigir culto, fazer isso, aquilo, e não parou para olhar para si e perceber que já não é mais a mesma coisa que era antes, que ele já não é mais o mesmo obreiro que ele era antes, que o olhar dele hoje é só crítico, que ele só sabe murmurar, que ele só sabe reclamar, que nada tá bom para ele, que nada tá bom que a esposa faz tá bom, nada que o esposo faz tá bom, nada que os filhos fazem tá bom, mas ele pensa que tá intacto, querido, é hora de parar e olhar para si e ver que alguns valores não tem mais, ver que algumas moedas daí se perderam, estão dentro de casa, mas precisam ser encontradas. É isso.
que nós precisamos entender. Algumas coisas ficaram para trás e nós precisamos resgatá-las. E eu só vou resgatar se eu resgatar a vontade de recomeçar. Porque tem gente que já jogou a toalha e nem luta mais. Tem gente que desistiu. Mas Deus hoje está dizendo para você: se levante, eu tenho um tempo novo para a tua vida. Se levante, eu tenho um tempo novo para a tua história. Se levante, há um recomeço de Deus para você. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Vamos aqui, irmão. Na vida conjugal, nos relacionamentos com os filhos, na vida com Deus, nós nos tornamos apenas religiosos. É tempo de nós pararmos e fazermos uma autoavaliação. Olhar para nós. Talvez aquela mulher no seu cotidiano, de repente uma hora ela parou e olhou para si. E quando ela olha para si, ela percebe que já não tem mais a dracma que outrora ela tinha, que das 10 só há 9, que uma se perdeu. E ela vai então recomeçar. Ela vai em busca disso. Ela não desiste. E eu quero dizer para você, é tempo de nós buscarmos. É tempo de nós resgatarmos valores. É tempo de nós irmos atrás daquilo que se perdeu. Querido, olha que interessante. Eu quero pensar com você sobre algumas atitudes que aquela mulher tomou para recomeçar. E isso eu não posso de modo algum passar batido. Eu quero pensar com você isso. Olha aí. Primeira atitude que aquela mulher toma. Ela teve coragem para buscar. Olhar para si. Ela teve coragem para recomeçar. Muitos desistem, pois tem faltado bravura, tem faltado desejo, a vontade de lutar. Ela buscou coragem. Deixa eu lhe dizer uma coisa. O corajoso não é aquele que não tem medo. Pelo contrário, o corajoso é aquele que sabe que os medos existem, que o medo está ali, mas que ele enfrenta cada um dos seus medos. Que Deus está falando para mim e para você nesta aula é que é tempo de nós buscarmos dele, temos coragem para enfrentar e levantarmos e ir em busca, coragem para buscar. Nessa aula, Deus quer te dar coragem para buscar. Ei, é com você que Deus está falando. Ele está lhe dando coragem para buscar. Meu irmão, essa mulher, ela acendeu a candeia. É muito difícil encontrar algo no escuro. Ela completa o azeite e enche a candeia. Existe um detalhe interessante, porque o combustível das candeias da época era o azeite. E se a candeia apagou, é porque faltou o azeite. E o azeite na Bíblia é símbolo do Espírito Santo. Querido, talvez a nossa luz está apagada, porque tem faltado a presença do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. É tempo de completar o azeite. Vai buscar, acende essa candeia, porque quando o Espírito Santo lançar luz sobre a tua vida, você vai ver que vai ficar muito mais fácil encontrar os valores que se perdeu. Porque procurar algo no escuro é muito complicado. Então, ela acendeu a candeia, nós precisamos acender. Essa mulher, ela vai varrer a casa. Quando ela varre a casa, ela encontra o que se perdeu, mas também encontra aquilo que já deveria ter sido jogado fora. Eu sempre digo que ao varrer a casa, nós temos alguma surpresa. Por que alguma surpresa, professor? Porque quando se varre a casa, nós encontramos algo que se perdeu, mas também encontramos algumas coisas que já eram para ter sido lançadas fora e estavam lá por algum motivo. Talvez hoje Deus está dizendo para você, é tempo de recomeçar. Então joga fora o que precisa ser jogado, arranca daí o que precisa ser arrancado e restaura o lugar aquilo que se perdeu. Restaura ao lugar aquilo que se perdeu, tá? Essa mulher ainda vai ter uma outra atitude. Eu quero pensar com você sobre algumas atitudes, né, que ela vai tomar. Deixa eu colocar aqui para você. Ela buscou diligentemente. O que é isso? Essa mulher buscou com persistência, com interesse, com determinação. Nós precisamos entender, irmão, que recomeçar é trabalhoso. Portanto, se não houver da nossa parte diligência, recomeçar pode ser mais difícil do que nós pensamos.
Se não houver da nossa parte uma determinação, recomeçar pode ser mais difícil do que nós pensamos. E aí vai um conselho para a tua vida. Não vai ser fácil, mas com certeza vai valer a pena. Não vai ser fácil, escuta isso que eu estou te falando, mas sem medo de errar, vai valer muito a pena. Vai valer muito a pena. Vamos aí a um sétimo valor. Nós estamos nos aproximando do fim. Mas qual é o sétimo valor que essa mulher, ela resgata, que eu e você precisamos resgatar? O desejo de festejar. Olha o que o verso diz aí. Você pode ler comigo? Olha o que o verso diz. Quando a encontra, reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegre-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Sabe o que é isso, querido, que nós precisamos entender? Infelizmente, é mais fácil chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Muitos estão prontos a prestar sua solidariedade, mas não mais têm o desejo e o prazer de festejar. Queridos, nós precisamos resgatar o desejo de festejar. Precisamos resgatar esse valor de se alegrar, de estar junto, de comungar. Irmãos, as marcas da vida fizeram com que você construísse muros em volta de si, né? Muitos preferem isolar-se, né? No culto preferem sair correndo, ao invés de confraternizar com seus irmãos. Nós precisamos tomar cuidado com isso. Sabe por quê? Porque nós precisamos voltar a festejar. Deus tem isso, esse tempo de comunhão, de alegria com os irmãos, de vida. Deus tem isso para cada um de nós. Então resgate esse valor, o desejo de festejar. Você precisa resgatar esse valor, a dracma do desejo de festejar, do desejo de celebrar, de estar junto, de compartilhar a fé, a alegria. Meu irmão, quantos já perderam isso? Não tem mais prazer de estar junto com os irmãos. E isso é perigoso, porque o Senhor Jesus nos ensinou a quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Nós precisamos disso. Então resgate esse valor. Olha aqui o texto nos vai dizer: pois se os próprios anjos fazem festa no céu por um pecador que se arrepende, por que nós não celebramos quando os nossos irmãos que estavam perdidos na casa se encontram, ou mesmo quando os valores são encontrados? É tempo de nós nos unirmos, é tempo de nós nos alegrarmos, é tempo de nós estarmos firmados em Deus, nos alegrando, celebrando uns com os outros, vivendo a plenitude do Espírito de Deus. Querido, é tempo de você resgatar esse valor, sabe? Aquele de a gente se abraçar, de estar unidos. É claro que neste tempo, né, não está podendo abraçar, mas, meu irmão, de comunhão, de congregarmos, de celebrarmos, de estarmos juntos, você precisa resgatar esse valor. Você precisa resgatar esse valor, tá? Eu quero concluir pensando com você, ó. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem um rumo certo para a sua vida. Ó, presta atenção. Eu tenho certeza que Deus tem um rumo certo para a sua vida. Porquanto, não perca a fé. Aprenda a ser grato a Deus a cada dia. Viva intensamente. Sonhe e recomece quantas vezes forem necessário. E esteja sempre pronto a festejar com Deus e com aqueles que Ele colocou à sua volta. Sabe por quê? Pois a vida passa muito rápido. E quando tudo isso acabar, você vai poder dizer, sabe o quê? Conheci o meu propósito, guardei a minha fé, sou grato por tudo que vivi, sonhei, conquistei e recomecei. E enquanto eu estive aqui com vocês, eu celebrei. Queridos, nós todos estamos numa grande viagem e nenhum de nós sabe quem vai ser o passageiro que vai descer no próximo ponto. Mas uma coisa é certa: viva o teu propósito, guarde a fé que Deus lhe deu, seja grato a Deus por tudo, sonhe, conquiste, recomece. Sabe por quê? Porque quando tudo isso acabar, você vai ser pleno e vai estar com Deus.
Bom, então resgate esses valores, resgate esses valores. A nossa aula de hoje foi isso, sobre resgatar valores. E eu tenho certeza absoluta que Deus falou com você. Eu tenho certeza absoluta, meu irmão, que Deus te alcançou. Você é um valente da fé. Você é um guerreiro do Senhor. E eu tenho certeza sem medo de errar, que Deus tem o melhor para a tua vida, que Deus tem o melhor para nós, tá bom? Fica com essa aula de hoje, tenho certeza que Deus falou com você. Se ao ouvir essa aula, se Deus falou com você, quiser mandar um joia lá no grupo, tá bom? Fica à vontade, mas lembrando sempre, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E que tudo você pode naquele que te fortalece. E até aqui, meu irmão, nos ajudou o Senhor. Deus te abençoe e te guarde, Deus te abençoe ricamente e que o nome de Deus seja glorificado sobre a tua vida. Fica na paz, em nome de Jesus.